Olá a todos, eu sou o Paulo On, bem-vindos ao meu canal e bem-vindos a essa série especial chamada Confissão de Fé de Westminster Comentada. Antes de mais nada, eu queria te convidar a se inscrever no meu canal. Você pode apertar o botãozinho aqui embaixo e também aproveite para acionar o sininho para que você seja notificado a cada novo vídeo pintando aqui no nosso espaço. A sua inscrição e a sua notificação é muito importante para nós porque nos ajuda a divulgar o nosso conteúdo a muito mais pessoas. Nós começamos a série de comentários na Confissão de Westminster, começando do princípio basilar de todas as coisas, que é falarmos sobre a revelação de Deus. Falamos no vídeo passado sobre a diferença entre a revelação geral e a revelação específica. A revelação geral é a revelação de Deus, a sua autorrevelação manifesta principalmente nos elementos criados da natureza, que, por mais que seja uma revelação divina, é uma revelação insuficiente para os propósitos da salvação. Por isso, Deus nos deu outra revelação, que é a chamada revelação específica ou a revelação especial, que esta sim é a manifestação de toda a vontade de Deus, de todos os desígnios de Deus, dado a homens, a pessoas e condensados e sistematizados na nossa Bíblia Sagrada. Tendo isso em mente, vamos para o segundo ponto e o terceiro desse primeiro capítulo, que diz o seguinte: sob o nome de Escritura Sagrada ou Palavra de Deus Escrita, incluem-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamentos, que são os seguintes, todos dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e de prática. O Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Note que a confissão de fé, ela delimita o escopo daquilo que ela considera ser a revelação especial de Deus, ou seja, em outras palavras, a revelação especial de Deus consiste nos 66 livros da Bíblia Sagrada, nos 66 livros que o cânon protestante considera como livros divinamente inspirados. São apenas nesses livros que Deus revelou-se de forma a redimir e a alcançar o ser humano. Em outras palavras, apenas e tão somente por esses livros, esses 66, nós temos um conhecimento suficiente de Deus que nos leva a Cristo e, consequentemente, a nossa salvação e a nossa redenção. É muito importante você ter a noção que esses livros que você tem, os 66 na sua Bíblia Sagrada, são a única forma de nós termos um conhecimento pleno, no sentido de suficiente, que nos conduz a Deus. Por meio da natureza, nós chegamos até um estágio do conhecimento de Deus, não o todo e não o suficiente, mas por meio de toda a palavra de Deus,
nós podemos saber que esse Deus tem um propósito na nossa criação, que a queda é algo que foi revertido por meio de Jesus Cristo e que o Espírito Santo guarda o nosso coração até o dia da redenção final, quando Cristo Jesus voltar e estabelecer todas as coisas no seu devido lugar, na posição original. Enquanto que esses 66 livros são considerados como livros autoritativos, canônicos pela tradição protestante, você pode me perguntar a respeito dos livros a mais que, por exemplo, a tradição católica ela considera como também livros canônicos, que são os livros apócrifos. E o ponto 3 desse capítulo vai dizer o seguinte sobre os livros apócrifos. Os livros, geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura. Não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum pode ser aprovados ou empregados senão como escritos humanos. Começando do fim, a confissão vai reconhecer que os escritos apócrifos são apenas escritos humanos. E por ser escrito humano, não pode ser usado dentro da igreja em pé de igualdade a qualquer outro escrito canônico. Porque o escrito canônico não é algo de autoria humana, mas de autoria e de inspiração divina. E por consequência, nenhuma doutrina da igreja pode estar baseada nesse tipo de documento. De forma sintética, então, podemos chegar à conclusão de que os livros apócrifos não fazem parte do cânon das Escrituras por não serem consideradas como livros inspirados por Deus. E é muito fácil nós chegarmos a essa conclusão, porque todos os livros apócrifos que nós temos no Antigo Testamento, presente, por exemplo, nas edições católicas da Bíblia, elas têm sérios pontos de divergência com a teologia geral do Antigo Testamento. Por exemplo, a questão dos sacrifícios aos mortos que a literatura de Macabeus apresenta. Também há uma incongruência teológica com os próprios escritos do Novo Testamento. Por exemplo, a questão da validade das obras. O livro de Tobias vai dizer, por exemplo, que a caridade, o ato de você dar esmolas aos pobres, tem um valor redentivo, coisa que Paulo e Tiago, de forma complementar, vão dizer que são coisas inválidas. A fé em Cristo Jesus precede as boas obras e não as boas obras têm um valor intrínseco. Então, essa divergência teológica já dá espaço e justificativa para considerarmos os escritos apócrifos como não canônicos e como escritos meramente humanos. Vai aqui uma atenção importante. Para aqueles que estudam teologia, é importante ler esses escritos, porque você vai ganhar uma compreensão muito grande, não em aspectos espirituais, mas em aspectos práticos. Por exemplo, você vai entender o mundo da época em que esses documentos foram escritos, que é o período interbíblico. Nenhum documento apócrifo foi escrito antes de Malaquias, ou seja, em hebraico. Todos foram escritos já no tempo helenista, em grego. Então você vai perceber que lendo essa literatura, você vai entender como que era a sociedade da época. Qual é a origem, por exemplo, dos fariseus, dos saduceus. Da onde que vem tudo isso que no Novo Testamento já vai aparecer como verdade estabelecida, como uma realidade já posta. Mas o cuidado que nós devemos ter, de acordo com a confissão de fé, é que, em primeiro lugar, aquilo que nos foi revelado de forma especial é apenas e tão somente a Bíblia Sagrada nos seus 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo. Os livros considerados apócrifos, que fazem parte da tradição católica, são livros que, por definição, são de autoria meramente humana. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. O intuito não é complicar o texto da confissão de fé,
mas trazer para você um entendimento fácil e prático desse documento tão importante da tradição reformada, particularmente do presbiterianismo. Por hoje é só, voltamos semana que vem com mais Confissão de Fé de Westminster comentada. Até lá e tchau! Hoje eu gostaria de fazer uma sugestão para você. A editora Cultura Cristã tem um pocketbook, né, um livro de bolso, que é esse daqui, Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Catecismo Breve, né, em um formato pequenininho para você poder consultar rapidamente. Está disponível lá na loja online da editora Cultura Cristã e você pode ter acesso fácil a esse conteúdo. O link para você adquirir essa obra estará aqui na descrição.